Olá, turma do 7º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos conhecer aí o objeto de conhecimento da nossa aula. Vamos? Aula 6, objeto de conhecimento: saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, com detalhamento, organização social e cultural dos povos pré-colombianos. Vamos à nossa aula? Começando a nossa aula, povos pré-colombianos. Quem eram esses povos pré-colombianos? Quando se fala de povos pré-colombianos, se pensa na ideia de povos que existiam no território americano antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então, antes desse período, havia grupos aqui bem organizados. Como vocês podem ver aqui no mapa, eu tenho aqui os maias, os astecas, que habitavam aqui a região da América Central e América do Norte. Tenho os incas, que habitavam aqui a região da América do Sul, precisamente ali próximo ao que hoje nós conhecemos o Peru, na região que nós conhecemos também como Cordilheira dos Andes. E também no Brasil, temos aqui os povos indígenas do Brasil e citamos aqui alguns, como os tupis, os aruaques e os geis. Claro que não existiam apenas esses povos indígenas, porém, nós trouxemos esses três aqui para dar características gerais desses povos pré-colombianos. Então, tenham aí em mente, povos pré-colombianos eram aqueles povos que habitavam a região americana antes da chegada dos europeus. Então, temos aí os maias, os astecas, os incas e povos indígenas. Vamos aqui passear um pouquinho por alguma dessas cidades, ali da América pré-colombiana, que vocês já conhecem esse local. Aqui atrás eu tenho, uma espécie de pirâmide que servia para fazer ali rituais religiosos, sacrifícios aos deuses. E essas pirâmides, elas existiam justamente para eram altas, para ficar mais próximas aos céus. Então, vamos observar aqui eu estou nas ruínas de Tikal, que é uma das cidades maias, Vamos observar aí a localização. Os maias, têm a localização em Guatemala, Honduras, Península de Yucatán. Então, este local em que eu estou aqui inserida é justamente a ruína de Tikal, que fica em Guatemala, certo? Uma cidade maia. O nosso próximo tópico vai falar sobre a organização em cidades-estados. Professor, o que seriam cidades-estados? São cidades independentes entre si. O que isso quer dizer? Cada cidade-estado maia possuía sua organização política, econômica, social e cultural. Então, uma cidade-estado não interferia na organização social e política de outra cidade-estado. Cada uma tinha sua própria organização com o seu próprio governante. Então, fiquem na mente de vocês aí, tá? Organização em cidades-estados. Lembram lá da Grécia, que também possuía ali cidades-estados. Então, essa mesma organização vai estar presente também aqui na América com os maias. Vamos observar aí quais são as principais cidades-estados. Eu tenho Chichén Itzá, que fica no México, Tikal, Guatemala, que vocês já estão familiarizados aqui com as ruínas dessa cidade, e Copán, que fica em Honduras. Então, temos aí a localização, organização e principais cidades-estados dos maias, certo? E o auge dessa cidade, vamos dizer assim, deste império, vai ocorrer aí entre os séculos 3 e 9 d.C. Quando os europeus chegaram à região, os maias já não existiam ali como um império, como ali uma organização bem estruturada. Eles foram desaparecendo aos poucos e acredita-se que o seu desaparecimento tenha ocorrido por conta de causas naturais, como secas ou mesmo tufões, problemas naturais, epidemias, que acabaram chegando às cidades-estados maias, eles acabaram sendo dissipados, ok? Continuando, vamos observar aí como é que estava organizada a sociedade maia.
Então, ela era hierarquizada. O que quer dizer hierarquizado? Quer dizer que ela era dividida, né? Aqui no topo, eu tenho o rei, certo? Esse rei também era conhecido como Ahau, né? O J ele tem um som de RR, tá bom, queridos? Abaixo do rei, eu tenho a elite, que eu tenho aí os governantes, o sacerdote, chefes militares, né? Funcionários do Estado que estavam presentes aí nessa elite. Era o braço direito do rei. Abaixo da elite, eu tenho os intermediários, que era formado pelos escribas, pintores e escultores. Tenho abaixo deles a camada mais baixa, composta por camponeses e artesãos, e no final eu tenho aqui os escravos. Então essa é a pirâmide social dos maias. Lembrando que o trabalho de se registrar a história maia era atribuída, né, aos escribas, né, que tinha a finalidade ali de registrar os acontecimentos principais do território maia em códices, certo? Então, essa é a nossa organização social da sociedade maia. Vamos agora observar a economia. Como é que estava disposta a economia maia? Eles praticavam a agricultura com o cultivo do milho, algodão e cacau. Praticavam a caça, a pesca e artesanato. A produção ela era coletiva, ou seja, todos produziam e todos tinham acesso a essa produção. Tenho aí os camponeses, com a figura dos agricultores, que pagavam impostos e também trabalhavam em obras públicas, como, por exemplo, a construção de palácios e templos. Observem que dentre esses alimentos que os maias eles produziam, né, nós sabemos que o milho, há uma grande diversidade de pratos típicos que eu posso fazer com milho, como por exemplo o mingau, a pipoca, deixa eu ver mais o que, a canjica, né, que são alimentos que estão agregados ao nosso paladar e à nossa culinária. E o cacau, lembro a vocês que o cacau ele não era conhecido pelos europeus. E o cacau, ele era atribuído a ele, né, uma bebida afrodisíaca, né, e também uma bebida que era destinada em culto aos deuses. E ainda era utilizada como uma moeda de troca entre os povos pré-colombianos. Continuando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a cultura maia. Religião politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, faziam ali sacrifícios humanos aos deuses e também havia as milícias, né, que serviam ali para aprisionar guerreiros rivais. Além dessas milícias, né, havia também uma outra forma de se obter guerreiros, né, para o sacrifício. Vamos observar agora aqui, ó, o jogo de bola chamado pelota maia. Chamado de poque-tapoque pelos maias, o jogo de bola mesoamericano foi o mais importante esporte ritualístico das antigas civilizações da Mesoamérica. Podia durar dias, terminando quase sempre com o sacrifício do capitão ou de toda a equipe. Observem aqui na imagem, né, que eu tenho uma quadra retangular. No alto dessa quadra eu tenho aí argolas, né, aros, né, de um lado e de outro. Qual era o objetivo do jogo? Acertar a bola que eles possuíam, que era de látex, que tinha em torno de 7 a 15 centímetros e o peso variava de 300 gramas a 4 quilos. Só que o diferencial desse jogo é que eles não poderiam usar nem as mãos e nem os pés. Eles poderiam usar os cotovelos, as coxas e o quadril para poder acertar a bola nesses aros que estão aí na lateral da quadra. A tribo que perdia, né, poderia ter o seu líder, né, preso pela equipe vencedora para que ele fosse ali sacrificado. Tinha o hábito ali de sacrifícios humanos dentro das sociedades mesoamericanas, né, das comunidades e dos povos ali pré-colombianos, em que havia o ritual de antropofagia, que acreditava-se que ao oferecer um guerreiro em sacrifício, poderia agradar aos deuses e também
as pessoas que consumissem a carne desses guerreiros sacrificados poderia também adquirir os seus valores, as suas virtudes e suas qualidades enquanto guerreiro. Então, além desse jogo de bola de pelota, né, que nós acabamos de falar aqui para vocês, há também outras curiosidades, como a criação e o desenvolvimento de grandes reservatórios de água pelos maias. A região que os maias habitavam não possuía uma grande quantidade de rios e lagos. Logo, eles tinham que se adaptar às condições climáticas em que estavam inseridos. E para isso, eles criaram ali grandes reservatórios para armazenar a água durante o período chuvoso, para poder ter água durante o período de estiagem, que durava em torno de 4 a 6 meses. Vale lembrar que a população maia, ela era assim grande, né? Possuía ali entre 40 mil e 240 mil habitantes. Então era necessário ter água para essa população. Além disso, houve também o desenvolvimento, né, de um sistema de filtragem utilizando um mineral chamado zeólita, em que eles conseguiam ali adquirir a água potável para a sua população, ok? Então vamos agora observar os astecas. Os astecas se localizam no Vale do México, com a capital em Tenochtitlan. Observem aqui, ó, essa região aqui é a capital do Império Azteca. Desenvolveram o comércio e possuíam o poder centralizado. O que quer dizer poder centralizado? Eles concentraram o poder nas mãos do imperador. Observem agora que nós vamos conhecer aqui a sociedade asteca. Na base da sociedade asteca nós temos os camponeses, que trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e na construção de canais, diques e monumentos, e também pagavam impostos. O próximo grupo que nós vamos conhecer são os grandes comerciantes e artesãos. Eles se organizavam em corporações e transmitiam a profissão de pai para filho, ou seja, o trabalho que o pai exercia era transmitido para o filho. A seguir, nós vamos conhecer aí os altos funcionários do Estado. Exerciam elevadas funções militares e civis, não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados da população. O próximo grupo são aí os sacerdotes, cuidavam do culto, da educação dos jovens, dos hospitais, para pobres e doentes, além de guardar os livros sagrados e históricos. E, por fim, mas não menos importante, aliás, o mais importante de todos, era o imperador, eleito pela aristocracia militar e sacerdotal. Devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Então, observem agora aqui, ó, toda a cadeia, né, da sociedade asteca aqui para vocês visualizarem. Eu tenho na base o camponês, seguido dos grandes comerciantes e artesãos. A seguir eu tenho os altos funcionários do Estado, né, que possuem ali uma certa liderança dentro dessa sociedade, seguido dos sacerdotes, que estavam ali justamente para cuidar da vida espiritual, né, da sociedade asteca. E também eu tenho o imperador, né, que possui ali uma figura central, né, de centralização de poder dentro desta sociedade. Então ficou claro aí, né, eu tenho camponeses, grandes comerciantes e artesãos, altos funcionários do Estado, sacerdotes e imperador. Essa é a constituição da sociedade asteca. Então, continuando aí sobre os astecas, vamos conhecer aí a economia asteca. Também eles praticavam agricultura com o cultivo do milho, feijão, abóbora, tomate e cacau. Eles possuíam, né, construíram as tinampas, como vocês podem ver aqui, né? As tinampas são essas ilhas aqui, ó, artificiais, que servia justamente para a produção agrícola. E como eu falei anteriormente, o cacau como uma moeda de troca. Só voltando aqui para essas tinampas, nessas tinampas eles produziam aqui o alimento necessário para abastecer as cidades, né, astecas. Lembrando, né, que eles possuíam ali um grande contingente populacional e era necessário ter
a construção dessas chinampas, né, desse tipo de, vamos dizer assim, desenvolveram esta técnica para não faltar alimento dentro da sociedade asteca. Continuando, eu tenho a presença, né, da religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. O mundo espiritual vai interferir no mundo real e eles possuíam ali o conhecimento da astronomia. Prova do conhecimento astronômico que eles possuíam é justamente a presença de 2 calendários. O primeiro, que ele era mais voltado ali para as questões agrícolas, né, é o Xiuhpohualli, e o segundo era o Tonalpohualli. O primeiro, né, este aqui, Xiuhpohualli, ele possuía 18 meses de 20 dias com mais 5 dias adicionais, considerados dias de azar. E o segundo, o Tonalpohualli, ele tem ali característica mais religiosa, né? O calendário religioso possuía 13 meses de 20 dias, né? São as características dos 2 calendários utilizados pelos astecas. Continuando, vamos verificar agora os incas, né? Habitavam aqui a região da Cordilheira dos Andes, essa área em amarelo que vocês podem ver aqui, era a localização aqui de Machu Picchu. Opa, desculpa, do Império Inca, né? Machu Picchu é uma das cidades principais do Império Inca. Localização, América do Sul. Uso de pedras em sua arquitetura. Professora, mas por que a senhora enfatizou aí o uso de pedras? Porque os incas, eles tinham uma precisão no polimento das pedras de forma que elas encaixavam e não precisava de argamassa para unir essas pedras e construir ali o que eles queriam construir. Prova disso é a cidade de Machu Picchu, né, que ela é uma cidade construída no alto das montanhas, né, na Cordilheira dos Andes, e essa cidade, né, ela era conhecida como Fortaleza. Acredita-se que ela estava no alto das montanhas para poder estar mais próximo aos deuses. E no momento da colonização espanhola no território inca, eles não tiveram acesso a essa cidade. Tá? Essa cidade ela foi encontrada por volta de 1911 com algumas expedições exploratórias no território e atualmente recebe ali vários turistas nessa região, certo? Continuando, vamos observar aqui a sociedade inca. Como é que ela estava organizada? Em primeiro lugar aqui, né, no topo, eu tenho o imperador, que era conhecido como Sapa Inca, seguido de nobres e guerreiros, camponeses e escravos, né? De acordo com a história, né, o Sapa Inca, ele casava-se com a sua irmã, que tinha ali, acreditava-se que ela poderia ser a encarnação da principal deusa dos incas, que era a Mamaquila. Os escravos, por sua vez, eles poderiam ser obtidos através de guerras ou também por conta de dívidas, certo? Então deu para entender aí as características, né, da sociedade inca. Agora nós vamos observar aqui neste cenário, né, que nós vamos observar que justamente a agricultura de terraço, né, o sistema de terraço que era utilizado ali pelos incas. Observem aí que eu tenho os degraus. Esses degraus eles eram justamente utilizados para poder praticar a agricultura. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, de sistema é utilizado principalmente em encostas de montanhas. Então, eu tenho aí a economia inca baseada na agricultura. A técnica de cultivo que eles utilizavam era de terraço ou curva de nível. Qual é a característica principal desse tipo de sistema, né? É que eles conseguiam ali absorver uma grande quantidade de elementos vivos para que aquela terra ficasse propícia para a agricultura, certo? Eu tenho aí também a batata, o milho, o feijão, a quinoa e o tomate, que eram produtos que eles utilizavam, né, para ali a sua alimentação. Sistema de irrigação, né, bastante avançado. E em relação à pecuária, eles domesticaram ali a alpaca e a lhama, que além da lã,
que eles utilizavam desses animais para fazer os seus tecidos, né? Eles também utilizavam esses animais para transportar cargas, certo? Então, na economia inca, eu tenho a presença aí da agricultura e também a presença da pecuária. Em relação à cultura inca, o que eu vou ter aí? Eu vou ter a língua que eles falavam, que era o quechua. Usavam a joalheria e cerâmicas para cerimônias. A religião era politeísta, com os deuses Inti, Viracocha e Mamaquila. Lembra que eu falei há pouco, né, que o imperador Sapa Inca casava com a sua irmã, porque acreditava-se que ele poderia ali ter ela fosse ali uma representação de Mamaquila. Praticavam a mumificação e usavam também o quipu. Quipu, como vocês podem observar aqui nessa imagem, né, era um tipo de registro em que eles utilizavam as cordas, nós, e com tipos de fios diferenciados, com espessuras diferentes, e também eles eram muitas vezes coloridos. Em relação à mumificação, os incas, eles praticavam essa mumificação utilizando o gelo, né? Eles acabavam ali fazendo com que o cadáver, né, ficasse ali exposto ao gelo para que ele fosse congelado. E essas múmias, elas eram utilizadas justamente para as festividades, os rituais que os incas faziam, ok? Vamos agora conhecer um pouco dos povos indígenas no Brasil. Começando aqui com os tupis, né? Eu tenho aqui no nosso mapa essa região litorânea, que é justamente a área em que os tupis se concentravam, né? Localização: litoral do Brasil. Habitavam a região muito antes da chegada dos europeus. São diversos povos descendentes de tupi, como por exemplo, eu tenho os tupinambás, descendentes diretos dos tupis, os tupiniquins, que eram os parentes dos tupis. A língua, no caso aí utilizada pelos tupis, é o tupi antigo. Então observem aqui na imagem, né? Eu tenho toda essa área aqui do litoral, que era justamente a área, né, ocupada ali pelos tupis, né? Tem o tupinambá, tem o tremembé, potiguara, caeté, tupinambá, tupiniquins, aimorés, Temiminó, tamoio, tupiniquim, canjó, que no caso aí são os guaranis, né? Então, esses povos, né, observem aí que tem uns que estão em amarelo, que são os tupis, e eu tenho também os que estão em azul, que são os tapuia, certo? Então, observem aí que são aí povos que vieram dos tupis, certo? Continuando, eu tenho aqui o trabalho. Originários da Amazônia migraram para o litoral e essa migração ocorreu por conta do crescimento demográfico. Havia muitas pessoas, então eles começaram a migrar em busca de melhores locais, principalmente para praticar aqui a agricultura. Eram organizados em aldeias com 4 a 6 malocas, certo? Continuando. O trabalho era dividido de acordo com o gênero, em que homens e mulheres faziam trabalhos distintos, ou seja, diferenciados. Os homens caçavam, pescavam, guerreavam, e as mulheres praticavam a agricultura e as atividades domésticas também eram atribuídas às mulheres. As crianças, ora ajudavam seus pais, ora ajudavam suas mães. A religião aí eu tenho religião politeísta, em que acreditavam que seres da natureza poderiam ser, né, seres divinos. E tenho também a figura do pajé, como líder religioso desse grupo, certo? Continuando, eu tenho os aruaques. Quem eram os aruaques, né? Também eram povos indígenas que habitavam a região antes da chegada dos europeus. Na nossa imagem aqui, nós vamos observar os aruaques em contato com os europeus e podemos observar que eles estão aí em uma missa, né, em que eu tenho a presença de um padre, da cruz que representa ali o cristianismo, que foi justamente a religião trazida pelos europeus para o continente americano. Localização dos aruaques: Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana ou Guiana, Paraguai,
Peru, Venezuela e Antilhas. Praticavam também a agricultura, a pesca e a coleta de frutos, né? Era uma atividade presente aí entre os aruaques. Usavam a cerâmica com ricos adornos. As suas aldeias elas eram numerosas e aruaque significa comedores de farinha. Lembram que um dos produtos que eles acabavam ali plantando era justamente a mandioca. E claro, né, como bons comedores de farinha que todos aqui somos, né, sabemos que a mandioca ali é a matéria-prima para se fabricar a farinha. Geis. Localização. Eu tenho aí a região central do Brasil. Observem aqui que toda essa área aqui amarela, né, é justamente a área que estava a localização dos Geis. Tronco linguístico, eu tenho dos Geis, né, eu tenho Chavante, Caiapó, Bororó, Javaé e Apinagé. Conhecidos como tapuias selvagens. O que isso quer dizer? Esses povos eles não tiveram contato imediato com os europeus e isso foi uma vantagem para os Geis conseguirem manter a sua identidade enquanto povos indígenas e não serem ali introduzidos ao processo de aculturação. Viviam da caça, pesca, coleta de produtos da floresta e de cultivos agrícolas. Praticavam a antropofagia. O que isso quer dizer, né? Esses povos, eles tinham ali rituais em que eles, de guerra, e nesses rituais eles acabavam pegando os prisioneiros, certo? Esses prisioneiros, eles eram ali colocados dentro da aldeia, que vencia, no caso, ali entre os Geis, e quando esse guerreiro, né, esse prisioneiro, ele era sacrificado, acreditava-se que ao comer a carne daquele prisioneiro, estava também obtendo ali as forças que aquele guerreiro possuía, as suas virtudes. Então, quais eram as consequências das guerras ali que havia entre essas tribos, né? Uma das consequências era a questão da migração, foi uma das consequências de guerras intertribais. Outro fator foi justamente a questão de associação também entre algumas tribos, isso também poderia acontecer. A questão também do grupo ali que praticava antropofagia conseguir absorver as virtudes daquele guerreiro ao qual ali estava sendo sacrificado aos deuses. Além disso, nós vamos observar também que em algumas tribos indígenas havia a prática ali da poligamia. Professor, o que é poligamia? É justamente o casamento, né, com mais de uma mulher. Dentro das sociedades indígenas, nós temos essa prática, mas não como uma forma de ser imoral, mas pelo fato de, né, haver ali uma associação entre tribos, haver também ali um pacto entre tribos diferenciadas, justamente para poder legitimar o casamento ali do líder religioso, do líder, né, local, com outras mulheres, mas lembrando que a primeira esposa era a mais importante, ela possuía ali certas regalias. As outras, né, esposas que esse líder poderia obter, né, seria mais ali por acordos políticos, por acordos econômicos, e isso aumentaria o poder daquele líder daquela tribo ou daquela aldeia. Além disso, também nós vamos observar a questão de uso, né, de cerâmicas variadas por esses povos indígenas no nosso território. Então, nesta aula, nós observamos aí as características culturais dos povos pré-colombianos, começando ali pelos incas, os maias e astecas, né? Por que se fala desses povos de forma separada? Porque esses povos foram colonizados pelos espanhóis. Então, as características que eles possuíam em relação à colonização vai ser diferenciada dos povos indígenas do Brasil, que foram colonizados pelos portugueses. Lembrando que ambos os países, tanto Portugal quanto Espanha, são países europeus e vai trazer justamente a religião cristã para o território americano, visto que tanto Portugal quanto Espanha possuía ali a sua religião, né, monoteísta,
diferente desses povos que nós acabamos de conhecer agora, né? Incas, maias, astecas e os povos indígenas que eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e muitos desses deuses eram associados a seres da natureza, a animais, há também ao sol, à lua, né, ao vento. Então, esses elementos naturais também vão fazer parte da religiosidade indígena e também dos povos pré-colombianos. Espero que tenha ficado claro, né, os conceitos que foram adotados aqui e abordados nesta aula. Até a próxima!